Oi gente, tudo certo? Na aula de hoje na aula 5, vamos estar falando sobre a história dos ácidos e bases, dando início assim ao conteúdo de substâncias inorgânicas. Então, nesse conteúdo de substâncias inorgânicas, vamos estar tratando sobre os ácidos, as bases, os sais e os óxidos. Só que nessa primeira aula vamos focar apenas nos ácidos e bases e a história deles, a história das pesquisas que foram feitas em volta deles, para entendermos melhor que não foi uma coisa de uma hora para outra, mas sim anos e anos de estudo. Então, primeiro vamos conhecer alguns ácidos, provavelmente você já conhece alguns referentes ao dia a dia. O primeiro deles é o ácido clorídrico, que é muito utilizado na limpeza e é comercializado também como ácido muriático. Temos o ácido acético, que está presente aí no vinagre que tem aí na sua casa em uma porcentagem de 3 a 7%. O ácido sulfúrico, que é bastante utilizado na indústria de tintas, utilizado para refinação do açúcar e produção de fertilizantes. Ácido nítrico, que é utilizado na fabricação de explosivos e fertilizantes. E o ácido carbônico, que está presente na água com gás e em refrigerantes. E agora com as bases, temos também bases bastante conhecidas e presentes no dia a dia de vocês, provavelmente. A primeira delas é o hidróxido de sódio, que é utilizado na fabricação de sabão e na indústria de corantes. Hidróxido de cálcio, que é utilizado na preparação de argamassa. Hidróxido de magnésio ou leite de magnésia, que é utilizado em produtos farmacêuticos como antiácido e laxante. Temos hidróxido de amônio, que é utilizado na fabricação de fertilizantes e como gás de refrigeração. E por fim, o hidróxido de alumínio, que é utilizado em produtos farmacêuticos como também antiácidos. Vamos estar falando sobre essa propriedade dos ácidos e bases mais para frente, mas por hora só para dar uma geral e mostrar que são substâncias presentes no nosso dia a dia, os ácidos e as bases. Só que muitas vezes estão com outros nomes de substâncias, e por isso a gente não costuma associar muito. E agora eu proponho uma viagem no tempo para a gente conhecer como que se deu o desenvolvimento desses conceitos de acidez e basicidade, que não foi algo criado de uma hora para outra. Desde lá dos tempos pré-históricos, antes de existir qualquer conceito de ácidos e bases, tivemos a experiência da sensação. Aí em tempos pré-históricos não é difícil imaginar nossos ancestrais saboreando a fruta e notando que o sabor dela era meio azedo, meio ácido, ou reparando nos estágios de amadurecimento de alguma fruta. Pode não parecer, mas está muito relacionado aos conceitos de acidez e basicidade nesses dois exemplos. Até o século XIX, o sabor era uma das principais formas de caracterizar a substância. Então, era através do sabor que era feito testes, né, para saber qual substância estava presente ali, qual composto estava presente. E a acidez é um dos 5 sabores que nossa língua é capaz de distinguir. Temos o amargo, o salgado, o doce e o umami, que é referente ao sabor de gostosura que nossa língua consegue identificar, e o ácido também. Agora avançando um pouco, hoje em dia é conhecido um aparelho chamado pH-metro, que serve para medir exatamente a acidez de alguma substância, a acidez de alguma coisa, seja do solo, seja de alguma solução, de alguma bebida. Só que antes de existir o pH-metro, era através da língua que os pesquisadores testavam isso, através do sabor das coisas. E aí recentemente entre aspas, que foi que o primeiro pH-metro surgiu. Só que milhares de anos separam uma época que
se testavam as coisas através do sabor, e a época do desenvolvimento do primeiro pH-metro. Diversos povos antigos reconheciam empiricamente também o sabor azedo de soluções contendo ácidos carboxílicos, ou seja, através da observação, através da tentativa. Isso que empiricamente quer dizer aqui. No leite coalho, no queijo, eles identificaram a presença de ácido lático. Nos sucos de frutas cítricas também identificaram a presença de ácido cítrico. No vinagre identificaram a presença de ácido acético. E na uva e no tamarindo identificaram a presença de ácido tartárico. E agora a gente vai focar um pouco nos árabes, em especial esse daí, que é conhecido como Geber. Ele foi responsável pela identificação de 3 ácidos que vimos anteriormente: o ácido tartárico, o ácido acético e o ácido cítrico. E através da mistura de 3 ácidos ele chegou à formação de um outro ácido, conhecido como água régia, ou ácido nitrohidroclórico, que na época era a única solução capaz de dissolver o ouro. O ouro que era objeto de bastante estudo pelos alquimistas da época. E muita gente não sabe disso, mas durante os séculos 800 a 1100 a.C., os árabes eram considerados mais desenvolvidos do que os europeus, tecnologicamente e culturalmente. Porém, muita gente acha que é o contrário, que os europeus que eram os desenvolvidos da época, mas isso não é verdade. E agora não nos esqueçamos das bases, também conhecidas como alcális, eram conhecidos assim como os ácidos há séculos também. E o termo base só foi introduzido tempos depois, no século XVIII. E aos poucos foi relacionando o termo base com alcális. E o sabor adstringente ou amargo presente nas frutas não maduras ou no sabão é característico da presença de bases hidroxiladas, ou seja, bases que possuem sua estrutura o íon OH-. A gente vai falar mais sobre isso na próxima aula, que a gente vai dar um enfoque maior nos ácidos e nas bases. Nessa aula é apenas um apanhado histórico sobre eles. E agora unindo esses dois conceitos, acidez e basicidade. No final do século XVII, início do século XVIII, a ciência consolidava seus alicerces, ou seja, a química já era considerada uma ciência única, com conteúdo próprio. E durante esse período, várias tentativas de explicação dos compostos ácidos e básicos foram sendo levantadas, sendo que diversos pesquisadores contribuíram bastante para a criação desses conceitos, e dentre eles eu destaco 5. Foi o Jan van Helmont, Robert Boyle, Gerald Stahl, Carl Stille e, por fim, o Antoine Lavoisier. Esse último que merece o destaque, pois foi o primeiro a tentar definir ácido em função dos elementos que compunham a estrutura do composto, ou seja, para ele a acidez estava relacionada com o oxigênio presente na estrutura. Porém, foi demonstrado depois que essa visão dele era bem limitada, que não era capaz de explicar com uma certa solidez o conceito de acidez. E a propriedade, agora abrindo parênteses para falar de algumas propriedades. A propriedade de neutralização das bases com ácidos, que tem por característica, quando se mistura um ácido e uma base, a formação de sal e água. Ela se encontra há muito tempo sendo tratada na medicina indiana, que é conhecida como medicina ayurvédica. Porém, a formação de sais só foi registrada pelo alquimista alemão Johann Rudolf, mais para frente, em 1648. Agora um pouco da compreensão quase moderna desses conceitos de acidez e basicidade. Devem-se esses conceitos modernos com o experimento da formação do ácido clorídrico, desenvolvidos por Humphrey Davy
e independentemente por Pierre-Louis Dulong, ou seja, cada um em diferentes cenários contribuíram para a compreensão moderna desses conceitos. E ambos, pela primeira vez, também conheceram que, mesmo que de forma vaga, o papel do hidrogênio como sendo responsável pela propriedade ácida das substâncias. E, paralelamente a isso, avanços foram feitos em relação à eletrólise, principalmente com Michael Faraday, que constatou em 1834 que ácidos, bases e sais formavam eletrólitos. Esses também que vamos falar melhor na próxima aula. Agora, já a compreensão mais moderna, no final do século XIX, os principais ingredientes para a formação de um novo conceito mais sólidos e mais consistentes já estavam prontos para serem apenas unidos. E em 1887, Arrhenius que propôs sua definição clássica de acidez e basicidade, que é que vamos estudar também na próxima aula. Só que isso não parou por aqui, porque depois de Arrhenius, ainda o conceito de acidez, a teoria de acidez e basicidade foi sendo implementada, e é implementada até hoje, pois a teoria de Arrhenius não é suficiente para explicar todos os compostos. Ele explica alguns em relação ao meio aquoso, mas não explica todos. Mas como só vamos estudar sobre a teoria de Arrhenius, é aqui que vamos parar nossa viagem no tempo e encerrar essa parte histórica para na próxima aula darmos início à teoria de Arrhenius, que é o que explica o comportamento ácido e base das substâncias em meio aquoso. Esse foi o artigo que eu usei para a elaboração dessa aula. Recomendo que leiam ele, pois é um artigo bastante interessante. Eu vou deixar aí na descrição. E até a próxima aula, pessoal.